E aí, pessoal do Objetivo Tarde e Noite, tudo beleza? Tô aqui com vocês de novo, tá? Pra gente discutir a nossa aula, que é o módulo 4 da frente 3, a aula sobre associação de resistores. Beleza? Tá? Vamos passar pra frente aqui. O que é associação de resistores? Quando eu tenho mais de um aparelho, mais de um resistor ligado no mesmo circuito. E a gente basicamente pode fazer essa associação de duas maneiras. Em série, e aí os resistores são ligados um atrás do outro, um depois do outro, e eles vão ser percorridos pela mesma corrente elétrica. Como é que eu sei que eu tenho uma associação em série? Quando eu olho para um desenho igual esse aqui, ó, tá? Eu parto de um ponto A e vou chegar lá no ponto B, passando por um resistor, por outro resistor e por outro resistor, sem ter nenhuma divisão de fios, sem ter nenhuma segunda possibilidade de caminho. A e o B são os terminais, tá, do nosso gerador. Seria o polo positivo e negativo de uma pilha, seria os dois buracos que você tem numa tomada. Ué, então eu saio do ponto A, só tem um caminho para a corrente passar. R1, depois pela R2, depois pela R3. Eu não tenho como sair de A e chegar em B por um caminho que não fosse passando pelos três. Então tá ligado um depois do outro e percorridos pela mesma corrente elétrica, beleza? Essa é a definição de série. A gente vai dizer então que na associação em série eu não tenho nós entre os resistores. Nó é exatamente quando o fio divide, quando eu tenho uma possibilidade de seguir por um outro caminho diferente. Beleza? Bom, tem duas coisas muito importantes que a gente tem que saber aqui. Quando você estabelece uma diferença de potencial U de AB entre os terminais, e essa diferença de potencial U de AB é aquela fornecida pela sua fonte de tensão. Então vamos imaginar uma situação prática. Eu tenho uma bateria de carro, ela tem 12 volts, meu U vai ser 12. Os 12 volts que eu vou fornecer aqui, eles vão ser divididos entre os resistores R1 e R2 e R3. Então, U de AB vai ser igual ao U do 1, que é uma parte, tá? Ó, U de AB vai ser igual ao U1 mais o 2 mais o 3, beleza? Tá? Então é como se o meu U tivesse endereço. Tudo que eu estabeleço de diferença de potencial daqui para cá, eu vou ter dividido entre esses três aparelhos. O de AB é igual ao U1 mais o 2 mais o 3. Belezinha? Tá? E o meu I vai ser igual para todos. Ok? Por conta disso aqui, ó, se a gente aplicar a primeira lei de Ohm, o URI, U igual a R vezes I, você vai chegar à conclusão que eu posso trocar esses aparelhos todos por um só que a gente chama equivalente. RS, tá? Resistor da série, equivalente. Um cara só que tem o mesmo comportamento do que os três juntos. E esse resistor equivalente da série é a soma dos resistores associados. Beleza? Então, rapidamente, o que a gente tem que saber para este momento, para a gente poder matar os exercícios dessa aula? Associação de resistores em série, tá ligado? Um depois do outro. Entre um e outro eu não tenho divisão do fio condutor, tá? A corrente é a mesma em todos eles. A tensão é dividida entre os aparelhos. E se eu quiser calcular o equivalente, calcular um cara só substitui todos, eu faço a soma dos resistores associados. Beleza? Vamos lá, piada sem graça. Por que na ligação... Por que quando o professor de física está estressado, ele pega o telefone e sai ligando para todo mundo? Exatamente por causa disso aqui, ó. Porque na ligação em série, a tensão é dividida. Beleza? Então ele liga para todo mundo porque na ligação em série, uma sequência de ligações, a tensão, ele está estressado, a tensão é dividida. Piada ruim, né? Nem merecia estar gravada. Última coisa que eu quero falar sobre isso. Quando a gente tem uma associação em série, se um dos resistores queimar, todos param de funcionar. Beleza? Um aparelho queimou, todo mundo vai parar de funcionar. E por que acontece isso? Porque eu não tenho mais caminho, eu interrompo o caminho, eu interrompo o percurso entre os pontos A e B da minha fonte. Tá? Entre A e B, lembra, são os terminais da minha bateria. Se eu queimo, se esse cara aqui quebra, eu interrompo o caminho entre o polo mais e o polo menos. Eu não tenho mais diferença de potencial entre os pontos. Legal? Pega então na sua apostila, página 45, exercício 1. Você vai ter um circuito igual a esse e ele pedia para a gente calcular a resistência equivalente desse circuito. Primeira coisa, como é que você identifica que esse cara é uma série? Eu saio do ponto A, ó, passo pelo resistor de 6, pelo resistor de 8, pelo resistor de 3 e chego em B. Eu não tenho dois caminhos, eu não tenho dois percursos para chegar lá. Em nenhum momento eu tive opção de sair por um lado ou por outro. Então eu passei por um resistor, na sequência passei pelo outro, na sequência passei pelo outro e cheguei em B. Então eu tenho uma série.
Da mesma forma que nesse, ó. A corrente passava pelo 1, pelo 2, pelo 3 e chegava em B. Daqui a pouco a gente vê um caso de paralelo e você percebe bem nitidamente a diferença. Se é uma associação em série, o resistor da série vai ser a soma dos resistores associados. Tantos quantos eu tiver, tá? Aqui eu coloquei 3 no meu exemplo, e por acaso aqui tem 3 também. Então o meu resistor da série vai ser R1 mais R2 mais R3. Quanto que vale em cada um deles? Bom, 6, 8 e 3. Tá? Então a resistência da série é 6 mais 8 mais 3. Ué, 6 mais 8 mais 3, 14 mais 3, 17 ohms. Tá? Então o resultado dessa primeira questão é de 17 ohms. Tá? Tranquilo, uma associação em série. Ok? Então lembra, série eu passo de um para o outro sem ter divisão, sem ter nó. Tá? Nó é quando o fio divide. Legal. Associação em paralelo. No paralelo, os resistores são ligados aos mesmos terminais, sendo submetidos à mesma tensão. Então dá uma olhada aqui. Ó. Eu tenho do lado de cá todo mundo conectado no A, do lado de cá todo mundo conectado no B. Ó, eu saio do A e chego em B por um caminho, por outro caminho ou por outro caminho. Então esse ponto A é aquele nó que a gente não tinha antes. Senhor, como assim um nó que eu não tinha antes? Ué, a corrente elétrica quando chega aqui ela tem 3 opções para seguir. Então eu tenho uma divisão de corrente, tá? Na série, eu vou voltar no desenho da série para a gente ver, ó. Eu saía do ponto A e chegava em B sem ter nenhuma segunda possibilidade de caminho. Então aqui, ó, este resistor R1 está ligado de A até esse ponto que eu não conheço. Esse resistor R1 não está ligado de A até B. B está lá no final do R3. Tudo bem, ó? O R1 está ligado de A até esse cara. R2 está ligado desse carinha até esse. E o R3 desse que eu não conheço até B. Então eles não estão ligados nos mesmos terminais. O conjunto dos três está ligado de A até B. Olha a diferença do paralelo. Esse tem de um lado A do outro B. Esse de um lado A do outro B. Esse de um lado A do outro B. Ah, professor, nunca vi uma associação em paralelo na minha vida. Viu sim. Se você já usou na sua casa, na tomada, aquele aparelho chamado T, aqui em Salto a gente chama de Benjamin, tá? Você tem uma associação em paralelo. Aquele cara é um fazedor de paralelo. Eu tenho as duas tomadas lá, os dois plugs daquele aparelho. Ó, tirei do lugar, deixa eu voltar aqui. Os dois plugs, tirei do lugar, tirei ruim ainda, porque ficou tudo torto, ó. Deixa eu tentar corrigir. Vou dar um pause aqui. Pronto, ó. Devo ter corrigido aí a imagem que estava torta. Eu tenho esse lado aqui e esse como se fossem os plugs do T, beleza? Que vão lá na tomada. E aí eu vou ter, saindo de um buraco da tomada, né? O plug ligado nele subdivide em 3 pedaços. Eu ligo até 3 aparelhos ao mesmo tempo. Então R1, R2 e R3. Neste caso, todo mundo tem o mesmo valor de U. Toda vez que você liga aquele T na tomada, todos os seus equipamentos ligados nele vão estar sujeitos aos mesmos 110 ou 220 volts. Beleza? Por outro lado, a corrente é subdividida, ó. Chegaria a um valor de I total, na verdade é o inverso que a gente tem que pensar, tá? Esse aparelho puxa I1, esse puxa I2, esse puxa I3. É como então se eu tivesse 3 torneiras abertas em casa, por aqui passa 1 litro, por aqui passa 2, por aqui passa 4. Ué, então o total que está passando lá no registro da entrada da sua casa é 1 mais 2 mais 4. Tá? Então estão passando 7 litros. Então na associação em paralelo, o valor do I é obtido pela soma. O I que a gente vai ter aqui, ó, é a soma dos Is em cada um dos aparelhos. Beleza? I é a soma. U é igual. Série I é o mesmo. U é a soma. Tá, o ideal é que você tenha anotado isso aí, essas duas partes de paralelo e série, na hora que você for fazer os exercícios, para você ter na sua cabeça o que é igual, o que não é. Para a gente calcular o equivalente dessa associação, ó, quando tem 3 resistores, a gente pode fazer 1 igual a RQ sobre igual 1 sobre RQ igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? É uma soma de inversos. O inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências associadas. Mas é mais fácil, tá? Geralmente a gente vai usar 2 regrinhas práticas. E as duas estão aqui, ó. Se eu tiver 2 resistores, tá? Só 2 resistores, eu faço o produto dos dois e divido pela soma dos dois. Então R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá? Vou dar um exemplo para você aqui embaixo, a gente já vai ver como é que aplica essa equação. E se eu tiver resistores iguais, N resistores iguais a R, beleza? Tá? Como assim N resistores iguais a R? Se eu tiver 5 resistores de 10 ohms, o R é 10, beleza? O R vai ser 10,
E o N seria 5. 5 resistores e 10 ohms. Eu pego 10 e divido por 5. Se eu tiver 2 resistores e só 2 resistores, eu faço R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Vamos dar um exemplo aqui, ver se a gente entende essa ideia de regra prática. Se um dos resistores do paralelo queima, os outros continuam funcionando normalmente, ok? Não vai brilhar mais quando eu queimo um dos aparelhos aqui. Por exemplo, se eu desligasse o R1, R2 e R3 continuariam funcionando normais. A corrente neles não iria aumentar. É essa corrente que diminui. Tá? Por que essa corrente diminui? Porque o I é a soma de todas elas. Se eu desligo o R1, eu sumo com a corrente 1. Vamos voltar no exemplo do cano de água lá em casa? Né? Eu falei, ó, aqui estava passando 1 litro, aqui 2 e aqui 4. Então tem um total entrando aqui que é 7. Eu fecho essa torneira. Ué, se eu não mexer no fluxo dessa e no fluxo dessa, aqui continua entrando 2 e aqui continua entrando 4. Então por aqui vai vir 6 agora só. Eu fecho a segunda torneira. Ué, então aqui está entrando nada, aqui está entrando nada. Aqui está entrando 4, daqui vem 4. Eu fecho a terceira torneira. Ué, eu fechei todas. Por que está entrando água no seu registro ainda? Só se você tivesse algum vazamento. Então cuidado. Tá? O I é a soma dos valores em cada um desses caras. Se um deles queima, os outros continuam funcionando normais. Se eu desligar todos, eu paro de ter corrente aqui. Tá? Então cuidado, que a gente tem mania de falar isso, né? Ah, eu vou lá e queimei o R2, que tinha 2 amperes. O povo é doido para querer colocar 1 ampere mais nesse e 1 ampere mais nesse. Isso é um absurdo. É equivalente a você fechar todas as torneiras da sua casa e ter água entrando pelo seu registro ainda. Vamos lá, exercício da sua apostila, página 46, pede para calcular a resistência equivalente desses caras. Primeira coisa, como é que eu sei que é paralelo? Porque eu parti do ponto A e eu tive 2 caminhos diferentes e ambos levaram ao ponto B. Então, ó, esse resistor de 12 tinha A de um lado, B do outro. Esse resistor de 6 tem A de um lado, B do outro. Beleza? Estão ligados nos mesmos terminais e eu estou vendo que eu tenho uma bifurcação, uma divisão. A gente chama isso de nó. Quantos resistores eu tenho? 2. Então eu posso aplicar a regra do produto pela soma. Posso falar que a resistência desse paralelo aqui, que eu chamei de R aqui, né, de resistor equivalente, que eu chamei de RP. Mesma coisa, tá? Resistência equivalente do paralelo, né, ou RP, resistência do paralelo. Então eu vou fazer R1 vezes R2 por R1 mais R2. Esse é um resistor, esse é outro. Então R1 e R2, tanto faz o nome deles. Produto dos dois, então 6 vezes 12, multiplico os dois e divido pela soma dos dois, por 6 mais 12. 6 vezes 12, 72. Dividido por 6 mais 12. 6 mais 12, 18. 72 dividido por 18, 4. Esse é o resultado da equivalente desses dois. Então, se eu quiser trocar esses dois aqui por um cara que tem o mesmo comportamento elétrico que ele, eu multiplico os dois e divido pela soma dos dois. Tranquilo, gente? Legal. Terceira questão, para a gente aplicar mais uma regra. Eu tenho 2 resistores aqui, R. Tá? O valor deles é R. Professor, eu não sei quanto é R. O valor desses resistores é R. Quando ele me dá uma letra, a gente faz com letra. Tá? Então, a gente considera como se fosse X. Eu conheço o valor R de cada um deles. Como é que eu sei que é um paralelo? Porque eu parto do A e aí eu tenho 2 caminhos. Beleza? Um caminho para cá, um caminho para cá. E os 2 caminhos vão chegar no B. Então, este cara está de A até B, esse está de A até B. É diferente da série, que está um atrás do outro, né? Tá? Eu tenho uma subdivisão aqui. Eu tenho 2 resistores, eu posso fazer produto dos dois pela soma dos dois? Posso. Você vai fazer R vezes R dividido por R mais R. Entretanto, o autor da sua apostila colocou esse cara aqui, que é para a gente aplicar a segunda regra. Quantos resistores eu tenho aqui? 2. Iguais. Qual é o valor desses resistores? É R. Então, resistor equivalente para resistências iguais, eu vou aplicar essa expressão. Eu pego o valor da resistência e divido pelo número de resistores associados. Então, olha lá. Ó. RP vai ser R sobre N, o valor da resistência dos aparelhos iguais, e divido pelo número de aparelhos iguais. Valor da resistência desses caras é R. Quantos aparelhos iguais eu tenho? 2. Ué, então o RP vai ser R dividido por 2. Beleza? Essa é a expressão, ó, o valor da resistência dividido pelo número de resistores. Se eu tivesse 3 aqui, tivesse mais um, ia ser R dividido por 3. Se eu tivesse 8 resistores iguais a R, ia ser R dividido por 8. Associação em paralelo de resistores iguais, a gente divide
o valor das resistências de uma delas, tá? Não vai somar, só pegar o valor de uma das resistências iguais e dividir pelo número de resistores associados. Vou falar só o que eu tinha dito do produto pela soma. Se você fizesse R vezes R, ia dar R quadrado, dividido por R mais R, por 2R. R quadrado dividido por 2R também dá R sobre 2. Tá? Então também posso fazer por aqui. Ok? Vou seguir, ó. Questão 4 da sua apostila. Ele fala que o senhor José de Ribamar está fazendo uma ampliação no terraço da sua casa e o eletricista por ele contratado sugeriu fazer a iluminação com 2 lâmpadas diferentes, ligadas em série conforme figura a seguir. Olha para as lâmpadas aqui, ó. Essa tem 720 ohms e essa tem 1.3 kΩ. A gente falou em alguma das aulas presenciais sobre prefixos, né? Valores que aparecem na frente da unidade de medida. O K do quilo vale 1000, beleza? Lembre-se, K vale 1000. Não é à toa que 1 quilômetro tem 1000 metros, que 1 quilograma tem 1000 gramas, que uma caloria tem 1000 calorias. Ué, então aqui eu estou falando de 1 quilo-ohm, falando de 1000 ohms, beleza? 1,3 vezes 1000 ohms. Pergunta, desprezando-se a resistência dos cabos elétricos e sabendo que uma das lâmpadas tem resistência 720 e a outra de 1,3 kΩ, o valor da resistência equivalente desse circuito elétrico é igual a... Bom, resistência equivalente, em uma série a gente soma. Então, vou somar os valores das duas. Só que eu tenho um problema na hora de somar. As unidades não são coerentes. Eu tenho ohm e quilo-ohm junto. Eu não posso somar essas duas coisas. É igual eu querer somar grama com quilograma. Ou eu deixo tudo em grama, ou eu deixo tudo em quilograma. Aqui ou eu deixo tudo em ohm, ou eu deixo tudo em quilo-ohm. Beleza? A minha opção foi passar para ohm. Lembra, ó, o 1000 do K, tá? K vale 1000, 1,3 vezes 1000, 1300. Então eu estou falando de uma resistência de 720 e a outra resistência de 1300. A resistência da série é a soma das duas. 720 mais 1300 dá 2020. Vamos procurar 2020 na resposta. Bom, senhor, tem 2020 aqui na letra D. Só que olha a unidade de medida, ó. 2020 quilo-ohms. E a gente achou 2020 ohms. Lembra? Eu passei para ohm para a gente resolver. 2020 ohms. Então não pode ser essa. Porque aqui está em quilo-ohm. Bom, o K do quilo vale 1000. Então, se eu ponho 1000 na unidade de medida, eu aumentei meu número 1000 vezes. Né? Eu pus 1000 aqui. Então, eu tiro 1000 do valor numérico dele. Quando eu quero escrever de quilo-ohm para ohm, eu multiplico por 1000. Se eu quero trazer de volta de ohm para quilo-ohm, eu vou dividir por 1000. Então, tirei 1000, ficou 2,02. E aquele 1000 que eu tirei do número, eu pus aqui, ó. 2,02 quilo-ohms. 2,02 quilo-ohms a gente tem. Tem 2,02 aqui na letra A, cuidado, tá só em ohm. E aqui na letra C, ó, quilo-ohm. Então a resposta vai ser a letra C. Beleza? Questão 5 é uma questão já mais complicada de fazer e ela vai remeter a gente para alguns problemas que a gente vai ter no módulo seguinte, tá? No nosso módulo 5. Essa matéria, você tem que se dedicar um pouco para ela. Se você já estudou isso, você manja bastante disso, legal. Se você não estudou, essa é aquela matéria que você tem que treinar bastante, tem que fazer bastante exercício. Você vai fazer e é certeza que você vai ter dúvida. E eu espero que você tenha dúvida. Porque a gente só começa a entender bacana, né, uma parte da física, quando a gente começa a ter dúvida, porque a gente está tentando aplicar aquilo que a gente conhecia e não dá certo. Aí a gente precisa de nova teoria, a gente precisa aprender uma coisa nova. E a gente tem que passar por esse processo aqui, tá? Aqui a gente tem aquilo que a gente chama de associação mista. Eu tenho no mesmo circuito, possivelmente série e paralelo. E esses caras dão um pouco mais de trabalho para a gente fazer, porque a gente olha para ele e não identifica de saída, tá? Se você não estudou bastante isso na sua vida, você não identifica de saída quais são os aparelhos que estão associados em série, quais são os que estão em paralelo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é marcar todos os nós do circuito. O que são nós? São os pontos onde o fio divide. Por que os nós são importantes para nós? Porque quando eu tenho um nó, eu tenho indicativo de paralelo. Se eu tenho nó, eu não posso ter série naquele ramo. Então vou marcar todos os pontos, tá? Fiz uma bolinha vermelha em todos os pontos onde meu fio divide. Olha aqui, ó. Eu vim por um caminho aqui e eu tenho 3 opções. Então isso aqui é um nó. Eu vinha por um caminho aqui e tinha 2 opções. Então é outro nó. Eu vinha por esse caminho e tinha 2 possibilidades de desenvolver. Então toda vez que eu chego num ponto desse, que eu tenho mais de uma opção, esse cara é chamado de nó.
Tá legal? Tá? Tem situações que parecem que são nós, mas não são, porque o fio só virou. Deixa eu ver se a gente tem um exemplo para trás aqui disso, ó. Pera aí. Por exemplo, nessa questão aqui, ó, esse cara não é nó, esse cara não é nó. Apesar de eu ter um bico no meu circuito, ó, eu não tenho dois caminhos, só tenho um. Cheguei aqui, eu tenho que vir pra cá. Cheguei aqui, tem que vir pra cá. Tá? Diferente do que a gente tá lá na frente. Vamos voltar. Aquele momento que você vai passando pelos slides rapidinho, vai te dando tontura, né? Olha que legal. Aí você me xinga depois. Então aqui, ó, todos esses pontos que eu marquei em vermelho acontecem isso. Cheguei por um caminho, eu tenho duas opções. Cheguei por um caminho, eu tenho duas. Cheguei por um caminho, eu tenho três opções. Por que os nós, então, são importantes? Porque eles me indicam possíveis paralelos. E ele elimina a possibilidade de série. A gente vai fazer mais exercício semana que vem. Espero que melhore para você entender. Se você tiver dúvida de tarefa, me procura. Quando a gente tem nós, a gente tem que dar nome para esses caras. Qual é o critério que a gente usa para dar nome? Se entre esse cara e um vizinho, eu tenho um caminho sem resistência entre eles, é porque o nome vai ser igual. Por que isso acontece? Porque se daqui para cá eu tenho um fio sem resistência, eu não tenho ninguém consumindo tensão, gastando energia. Então o potencial desse cara é igual desse, que é igual desse, tá? Porque não tem ninguém entre eles, que vai ser igual desse aqui. Então vamos lá. Estes três caras aqui, ó, se chamam A. Professor, por quê? Daqui para cá eu tenho um caminho entre eles sem resistência. Estão ligados sem ter um resistor. Daqui para cá eles estão ligados sem ter um resistor. Daqui para cá eles estão ligados sem ter um resistor. Ô professor, mas daqui para cá ó, tinha um resistor de 8. Então por que você não deu outro nome para esse cara? Que prevalece se eu tiver um caminho ligando os nossos nós sem resistência. Pessoal, a resistência é dificuldade. Então imagina que nesse momento você recebe um telefonema do reitor da Unicamp dizendo para você ir buscar o seu diploma de pós-graduado, tá? E junto com o diploma você já leva um cargo numa empresa pública e você vai ser diretor, vai ganhar 40 mil reais por mês e não precisa fazer nada. Aí você fala para ele, não, ó, eu estou matriculado no cursinho, eu quero seguir o caminho mais difícil, tá? Eu quero enfrentar o caminho onde eu tenho bastante resistência, bastante dificuldade, ao invés de seguir esse caminho aqui, ó, sem dificuldade nenhuma para eu virar rico, tá? É óbvio que você não vai seguir esse caminho, que você vai pelo caminho sem resistência. Na natureza prevalecem os caminhos mais fáceis também. Tá? Então, ó, entre esses terminais, entre esses nós, eu não tenho resistor, eles vão ter o mesmo nome. Aqui, por que esse cara não pode se chamar A? Porque deste ponto para esse eu tenho resistência, então ele não pode ser A. Esse aqui, ó, desse A para cá, tem resistência. Então, tá vendo? Esse ponto aqui de baixo, ele não está ligado em nenhum outro A por caminho sem resistor. Tá? Eu não tenho como sair daqui e chegar em nenhum outro ponto A sem passar por resistor. E o resistor consumiu uma quantidade de energia. O resistor provocou uma queda de tensão, então ele não vai poder chamar A. Em compensação, ele podia chamar B. Porque entre ele e o B, eu tenho um caminho sem resistência. A mesma coisa para cá, ó, entre esse aqui e esse outro que vai ser B, eu tenho um caminho sem resistência. E entre esses dois também. Então esses três caras também se chamam B. Ok? Então é importante a gente procurar agora duas coisas. Primeiro, existe uma associação em série? Será que eu tenho uma série nesse circuito? Com certeza não. Eu não tenho como passar de um resistor para outro sem passar por um nó. Tá? Então, por exemplo, ó, deixa eu ver se eu acho meu mouse aqui. Venha, mouse, apareça aí. Eu não consigo passar desse 10 para esse 8 sem passar por esse nó que é B. Eu não passo desse 10 para esse 5 sem passar pelo A ou pelo B. Se fosse série, eu passaria de um resistor para o outro sem ter nó, sem ter divisão. Então a primeira coisa que eu identifico é que eu não tenho série. Eu tenho paralelo aqui? Com certeza. Esse 10 está ligado de A até B, esse 10 ligado de A até B, esse 5 ligado de A até B. Então esses três estão em paralelo, dá para perceber isso aqui. Tá? Os três estão ligados nos terminais iguais, em A, B. Só está virado para o outro lado. Ok? Agora, esses dois caras que eu marquei aqui, ó, esses dois resistores de 8, parece que tem algum problema, né? E por que tem algum problema? Olha esse lado aqui dele, é A. E esse lado é A também. Esse A é como se fosse o polo da nossa bateria. Então eu peguei esse resistor, juntei um extremo dele e o outro extremo e liguei no mesmo polo da bateria. Então imagina que você tem uma lâmpada que você quer acender usando uma pilha, e que você pega os dois fios que saem da sua lâmpada, junta os dois e coloca no terminal positivo. Não põe ninguém no negativo. Ela não acende.
ela não está submetida a uma diferença de potencial, tá? Se esse cara tem uma única letra nos seus dois lados, A e A, B e B, ele não funciona. E esse também não funciona, tá? B e B dos dois lados ele não funciona. A gente diz que esses caras estão em curto-circuito, tá? Ele está em curto-circuito e não funciona. Ô, professor, então vai pegar fogo. Não vai pegar fogo. Por que não pega fogo? Resistor é um elemento passivo. O resistor só funciona se eu tiver alguém fornecendo eletricidade para ele. Tá? Ele não é um cara que tem... Ele não gera eletricidade para nós, ele gasta. Quando eu faço um curto-circuito no resistor, o U, tá? A tensão nos terminais dele é zero. Simplesmente ele desliga, ele não funciona. Tudo bem? Ai, senhor, mas em casa deu um curto-circuito uma vez, deu uma faiscada, pegou fogo, desarmou o disjuntor. Então, não foi curto-circuito em resistor que você fez. Foi um curto-circuito num gerador. Se você curto-circuitar um gerador, a sua corrente vai ser elevada naquele ramo e pode ser que você tenha uma parte dela pegando fogo. Curto-circuito de resistores não dá nada, simplesmente o resistor não funciona. Se esses resistores não funcionam, eu posso tirá-los do circuito. Então olha que legal, ó. Esse circuito aqui é equivalente a esse. Esse cara não funciona, eu tirei, esse cara não funciona, eu tirei. Lembra, o 10 tinha A de um lado, B do outro. O do meio, 10 tinha A de um lado, B do outro. O 5 tinha A de um lado, B do outro. Ó, coloquei um A só e dividi em 3 partes aqui. Um B só e dividi em 3 partes também. Então, este cara é equivalente, é o mesmo circuito que esses três. Tá? Os resistores de 8 estavam aí só para confundir a gente. Isso acontece direto. O primeiro exercício do nosso próximo módulo também tem um curto-circuito desse. Aqui eu tenho 3 resistores. E a gente viu a regra prática lá, no slide anterior, para 2 resistores ou quando eu tenho resistores iguais. Aqui eu tenho 3 e não são iguais. Como é que eu faço então? Ué, pego primeiro esses 2. Quando eu tenho 3, 4 aparelhos e eles não são iguais, nada me impede de fazer 2 por vez, tá? Por que eu escolhi esses 2, gente? Porque são 2 resistores de 10. Quando os resistores são iguais, como é que eu calculo o equivalente? Pego o valor da resistência e divido pelo número de resistores associados. Então 10 dividido por 2 vai dar 5. Beleza? 2 resistores iguais a 10. Peguei o 10 e dividi por 2. Ou faz produto pela soma. 10 vezes 10, 100. Dividido por 10 mais 10, 20. 100 dividido por 20 dá 5 também. Vou pegar e vou fazer mais um circuito equivalente. Ó, o 5 que estava embaixo eu não mexi. E no lugar dos 2 em cima de 10, eles são equivalentes a um só de 5. Então tá aqui, ó. Desculpa, gente. Falando bastante, minha boca tá seca. Vou ter que tomar uma aguinha. Tá, então eu tenho 5, que é o cara que estava aqui. E esse 5 que é o equivalente dos 2 que estavam lá em cima. Ué, então eu continuo tendo um paralelo. Ó, esse ligado de A para B, esse ligado de A para B. Não são iguais os resistores? Poderia fazer produto pela soma deles. 5 vezes 5 dividido por 5 mais 5. 25 dividido por 10, 2,5. Ou eu posso aplicar de novo a regra de resistores iguais. Eu tenho 2 resistores iguais a 5. Eu pego o valor de 5 e divido por 2. Tá? Eu estou insistindo com a ideia de você fazer resistor igual a R sobre N, que é para você entender isso. Eu olho para resistores iguais em paralelo. Pego o valor da resistência e divido pelo número de resistores que eu tenho. Então eu tenho 2 resistores de 5, 5 sobre 2. Aqui eu tinha 2 resistores de 10, 10 sobre 2. E o outro 5 ficou esperando. Tá? Então eu fiz para esses 2, o 5 ficou esperando. Esse cara é equivalente dos 2. Então coloquei de volta no circuito. A gente faz vários desenhos. E aí o RP deu 2,5. Ok? Vamos lá. Minha sugestão para vocês. Pessoal, faça a tarefa do módulo 4. Tá? É importante que você faça. Vai ser uma tarefa que você vai ter desconforto para resolver. Mas é fundamental que você faça. Eu canso de ver aluno, nessa parte da matéria, deixando de resolver exercício disso ou fazendo aquilo que estava acostumado a fazer no ensino médio, e aí começa a dar errado a questão. A gente fala, se deu um nome para nó, né? Eliminou aqui o cara que estava em curto, reparou que aqui é curto, aplicou a regra, e a pessoa olha e fala, mas tem que fazer isso? Falou, claro que tem que fazer. Tá? É óbvio que tem que fazer. E aí você começa a acreditar na teoria mais, você começa a desenvolver melhor o seu raciocínio. Se você não faz, se você não tem dúvida, a chance de você evoluir nesse assunto, ela diminui muito. E esse assunto é muito importante. Isso cai demais em todos os vestibulares, inclusive no Enem. Semana que vem eu devo postar o assunto do módulo 5,
tá? Não tem teoria para esse módulo, é só resolução de exercício, a gente tem outras formas de resolver questões, tem outros aspectos para a gente discutir, então eu preciso que você tenha visto esse módulo 4. A gente, a partir dessa semana, vai ter dúvidas através de uma ferramenta que o Grupo Atmo disponibilizou, chamado Click Meeting. Tá? Então, no horário que o curso disponibilizou para você, eu devo estar ao vivo, tá? Você interage comigo por chat ou por microfone, prefiro que seja pelo chat, que senão fica uma bagunça no microfone, e eu tiro a sua dúvida ao vivo, beleza? Tá? Então, se me procura se você precisar. Abraço, pessoal, bons estudos.